Nosso primeiro tema aqui da coluna hoje tem duas reportagens suas, uma para a Folha de São Paulo e outra para a Agência Pública, que trazem constatações sobre a campanha eleitoral. Segurança pública e conflitos causados por questões ambientais têm ficado de fora das discussões nessa campanha aí? Pois é, o que a gente consegue perceber, né, Jenny? De uma forma ou de outra, eles são tratados, mas muito superficialmente. São problemas gravíssimos que envolvem o estado do Amazonas. Eles chegaram a alguns ápices, sim, nos últimos 4 anos. A imprensa nacional acaba pautando e olhando, voltando os olhares para o Amazonas diante de tudo que aconteceu nos últimos tempos aqui no estado e também em relação ao que representa o discurso do presidente Bolsonaro em meio à questão ambiental. Então, os olhos do mundo se voltaram para essa região e muito especificamente para o estado do Amazonas, porque muitas das questões mais graves ocorreram, infelizmente, no nosso estado. Pois bem, esses dados não estão sendo tratados nas campanhas eleitorais, mereciam ser tratados. Como eu falava, eles tomam uma atenção, uma ebulição maior, mas eles têm raízes muito lá atrás, né? Eles vêm sendo gestados há muito tempo. Esses problemas ambientais, as questões são lidadas no interior do estado, vazio institucional, a presença precária, a desarticulação, isso já é um dado que é de histórico do nosso estado, é histórico até do país em relação às diferenças regionais. Mas são gravíssimos, não deveriam estar de fora da pauta de nenhum candidato. Não é só candidato ao governo, não. Candidato ao Senado, candidatos à presidência da República. A gente vê que o ex-presidente Lula, em função de criar uma imagem também internacional, entrou um pouco nesta pauta. Inclusive a vinda dele aqui em Manaus. Na vinda aqui em Manaus, ele cumpriu 2 agendas, uma para falar com o eleitorado, e aí ele fez isso no comício, e outra para falar para fora, mas tudo em relação a questões regionais também. Regionais que têm a ver com os interesses do meio ambiente, enfim. Bom, e também deveria estar na pauta dos candidatos a deputado federal e deputado estadual, e não é isso que a gente tem visto, não tem colocado. São questões de violência, questões de taxas de homicídio, na área urbana, mas também no campo, na área rural, em meio aos indígenas. O Amazonas, por exemplo, na questão ambiental, são números que ficaram até fora, são tantos dados graves. Por exemplo, a morte por desnutrição de crianças indígenas até 5 anos, né, de 0 a 5 anos, o estado do Amazonas lidera. A gente tem a maior população de indígenas isolados. As pessoas passaram a conhecer muito bem, um pouco melhor, digamos assim, o que acontece ali no Vale do Javari, porque é a maior concentração de indígenas em isolamento voluntário do mundo, mas no sul do Amazonas, por onde avança o arco do desmatamento, também a presença confirmada de indígenas isolados, uma omissão total da FUNAI em relação aos riscos que correm esses indígenas. A gente já tratou aqui na Band News algumas vezes a respeito dessas questões. Bom, isso você não viu em nenhuma campanha, né? Infelizmente. É isso que está sendo constatado nessas 2 matérias. Eu recomendo, elas estão com os links disponíveis aí na Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente, investigativo, e também na Folha de São Paulo, que é um dos principais veículos de jornalismo do país, na editoria de meio ambiente, que traz um especial sobre todos os estados da Amazônia, e aí também consta a matéria relacionada ao estado do Amazonas. Muito bem, Rose. Primeiro assunto aqui já tratamos. Quer incluir alguma coisa em relação a isso ou a gente segue na pauta? Eu penso que é isso. Mais detalhes a gente precisa realmente tratar mais. A gente tem tratado, sim, programas especiais de exclusiva. Acho que a gente vai tratar um pouco mais sempre, é a nossa pauta, mas não cabe tudo dentro dessa coluna. Deveria caber, sim, a atenção dos políticos. Esse é o registro importante de ser colocado. Não está na agenda deles, infelizmente, e não deve estar na agenda de atuação quando eleitos também, já que não se colocam com esse compromisso já na campanha.